Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Mais uma homilia dominical no Instagram do Shalom de São Luís. Hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Temos, depois do domingo da Divina Misericórdia, da festa da Divina Misericórdia, temos o terceiro domingo. Vivemos no domingo passado a experiência de Tomé. Tomé que toca nas chagas de Jesus. Tomé que experimenta da ressurreição e professa a fé. Meu Senhor e meu Deus. Jesus continua agindo na liturgia da palavra, vai se encontrando com seus discípulos. Vimos alguns dias atrás Jesus que entra no caminho de dois discípulos vindo de Jerusalém, os dois discípulos, indo para uma cidade chamada Emaús. Jesus entra no meio deles, caminha com eles, eles não sabem que é Jesus. Jesus começa a falar das Escrituras, Jesus começa a falar desde Moisés até aquele acontecimento lá no Monte Calvário e também no evento da ressurreição do sepulcro vazio, e de repente, quando ele parte o pão, os discípulos reconhecem Jesus. E eles dizem: não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras no caminho? Então, esses dois discípulos de Emaús, eles retornam para Jerusalém para contar o acontecimento que eles viram Jesus ressuscitado, para contar para os apóstolos, para as pessoas, todas aquelas pessoas que viveram aquela experiência da morte, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O Evangelho de Lucas 24, 35 a 48. No finalzinho desse Evangelho, Jesus vai dizer que ele já havia predito esses acontecimentos. Vai dizer Jesus: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso, começando por Jerusalém. A notícia que Jesus havia ressuscitado deveria se espalhar. A luz que sai das chagas do coração aberto de Jesus, o evento da ressurreição deve se espalhar. Nós vimos que nessa semana inteira, na segunda semana da Páscoa, o livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos dando testemunho de Jesus. Nós não podemos calar o que vimos e ouvimos. Nós não podemos calar o que vimos e ouvimos. Eu prefiro, segundo os apóstolos, é preferível obedecer a Deus do que aos homens. A Deus, que ofertou a sua vida, que morreu por amor a nós e que ressuscitou e que está vivo. Os discípulos vão informar aos apóstolos que Jesus apareceu no caminho e vai até Emaús, conversando com ele, parte o pão e os olhos dos discípulos se abrem. E nós temos aí Jesus que aparece novamente para os discípulos. Jesus, como João, capítulo 20, Jesus fala a mesma saudação.
paz esteja convosco. Shalom. E aí Jesus aparece e diz a palavra: por que estáis preocupados? Jesus diz. E por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Meus irmãos, na época de Jesus, os apóstolos faltavam a fé. Eles precisavam, entre aspas, de tocar. E Jesus diz: toca, tá vendo aqui minhas mãos? Tá vendo aqui, no caso, Jesus depois vai comer, vai pedir peixe, vai pedir pão. Ele vai comer. Ele vai dizer: Jesus, um fantasma não pode comer. Eu estou aqui. Jesus diz para mim e para você hoje: porque estáis preocupados e porque tendes dúvidas no coração. Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Nesse evento que a humanidade vai vivendo hoje, de dor, de pandemia, ainda, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Porque tendes dúvidas, porque estáis preocupados. A preocupação é normal, é humano, a dúvida é normal, é humana, mas a nossa fé tem que ser mais forte, mais firme. Porque Jesus venceu o mundo, venceu a morte. Ele está ressuscitado. E nesse terceiro domingo da Páscoa, nós temos ainda: mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. A emoção que os apóstolos estavam, a alegria e a surpresa, deturpava, de uma forma de dizer, deturpava um pouco de acreditar que Jesus estava vivo e ressuscitado. Vamos fazer aqui uma analogia que as nossas emoções, por exemplo, o medo, a tristeza, a angústia, vai tirando a credibilidade da fé. Porém, a hierarquia, a virtude máxima que nós devemos ocupar é a caridade, mas a fé ela está acima das emoções e das paixões, do medo, da angústia, da insegurança. Nós precisamos hoje, meus irmãos, mesmo com dúvidas e mesmo com medo e mesmo preocupados, e mesmo com alegria também, e mesmo surpresos, porque Jesus aparece para mim e para você hoje ainda. Hoje ainda Jesus aparece. Ele aparece para mim no meu coração, na minha oração. Ele está na Eucaristia, Ele está na Santa Missa, Ele está na Palavra. Ele está dentro de mim e dentro de você também. Por isso, conforme todos os sentimentos, conforme todos os acontecimentos, Jesus diz: não tenha, porque tem dúvidas, porque te perturbais. Eu e você vamos dar uma resposta, meus irmãos. Eu e você. Uma resposta positiva, uma resposta de fé, uma resposta transcendente. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, eu acredito. Jesus mandou Santa Faustina pintar lá um quadro de Jesus misericordioso, e com a frase dizendo: eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nesse terceiro domingo da Quaresma, que nosso Senhor renove a nossa fé e a nossa esperança no ressuscitado que passou pela cruz. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou, aleluia. Compartilhe este vídeo. Shalom.